Como é bom podermos estar juntos, como é precioso juntos olharmos para o alto, olharmos para Jesus, autor e consumador da fé. Muitas vezes os nossos olhos se desviam, muitas vezes deixamos de olhar para o alto e olhamos ao nosso redor, olhamos para nós mesmos e perdemos o foco. Deixamos de olhar a palavra, ouvir a palavra de Deus e pensarmos livremente, dando as nossas opiniões. Mas como é precioso abrirmos a palavra de Deus, vermos Deus, a obra de Deus, a obra da criação, a obra da redenção. E continuando na nossa leitura, na nossa meditação da revelação de Deus, na carta aos Efésios, capítulo 1, onde o Senhor diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olhamos e vemos a graça de Deus, a remissão, a nossa redenção, e ela é segundo a graça, segundo a riqueza da sua graça. A graça de Deus, a graça abundante, a superabundante graça. E a palavra continua dizendo que Deus derramou abundantemente. Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Olhamos, ouvimos e vemos a graça de Deus. O apóstolo vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. E ele falando da graça, da gloriosa graça, é o que diz o verso 6, para louvor da glória da sua graça, para louvor da sua gloriosa graça. Ele fez, ele nos deu gratuitamente, ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo, no Filho amado. E nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, a sua graça riquíssima, a sua graça abundante. E a palavra parece-me que é redundante, e a palavra de Deus insiste, e a palavra de Deus traz de volta o mesmo tema, insiste no mesmo tema, a riqueza da sua graça, e diz que Deus derramou abundantemente sobre nós uma graça abundante, um derramar abundante. Temos o perdão segundo a riqueza da sua graça. É verdade que não entendemos. É verdade que não entendemos a dimensão da graça de Deus, porque não olhamos para Ele, porque olhamos para nós, porque olhamos para a nossa própria natureza. E essa não é a nossa natureza. Esse não é o nosso jeito de ser. Não somos graciosos, não agimos por graça e não sabemos o que é conceder graça. Graça imerecida. Mas
Isso está presente na pessoa de Deus. E Ele derrama abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. E algo que Ele faz e algo que Ele traz aqui, que através disso Ele desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, desvendando os nossos olhos, trazendo-nos entendimento que a palavra de Deus nos concede, entendendo o plano, o propósito de Deus, o plano eterno, o plano antes da fundação do mundo, o plano A e não o plano B. Nós não entendemos, não compreendemos o plano e o projeto de Deus. Muitos ainda não entendem, mas damos graças porque muitos olhos têm sido abertos. Somos gratos porque essa venda tem sido tirada, os nossos olhos têm sido descobertos e nós podemos entender, porque desvendou-nos o mistério da sua vontade. Aquilo que era um mistério, aquilo que estava oculto, aquilo que os nossos olhos não conseguiam enxergar. E, infelizmente, muitos ainda têm os seus olhos vendados, muitos ainda não conseguem ver, não conseguem entender e não conseguem aceitar a graça, a divina graça, a graça gloriosa, a superabundante graça que Ele nos concedeu, que Ele nos concedeu no amado, que Ele nos concedeu em Cristo, que Ele nos concedeu no sacrifício, no derramar do sangue, no sacrifício do seu Filho amado, e que Ele derrama sobre nós, e que Ele derrama abundantemente. Tremendo! Como é preciosa essa revelação, como o nosso coração é resistente, como somos duros para acreditar, para aceitar o plano de Deus. A maneira, o projeto que Deus escolheu, o meio que Deus escolheu para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados. Mas nós não aceitamos e achamos que a graça não é suficiente, que o perdão não é suficiente, que a obra, tão somente a obra de Cristo, não é suficiente e há necessidade de que nós nos esforcemos, que nós venhamos a agradar a Deus, que nós venhamos nos tornar dignos da graça, dignos do amor, merecedor da graça, da bondade, da misericórdia e do perdão de Deus. Não somos nós, não são as nossas obras, mas é a obra dele, é o sacrifício dele, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Mas ele derramou, e ele derramou abundantemente. Ele derramou gratuitamente, é de graça, não é favor, ou melhor, é favor imerecido. Não merecemos, mas ele derrama sobre nós. E graças a ele, glórias a ele, por essa graça que ele derrama abundantemente sobre nós. E abre os nossos olhos e desvenda os nossos olhos para que nós entendamos a sua vontade, o mistério da sua vontade. Mistério ainda oculto a tantos olhos, mas que nesta manhã haja um descortinar, que nesta manhã haja um desvendar, que as vendas sejam tiradas do teu olho e você possa ver a graça, a superabundante graça. Que a graça de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus.